sou branco nem mulato, pois sou filho de Puri. Era uma tribo pequena, de gente de cor morena, que feliz vivia aqui. Quero falar dos parentes da comunidade Padre Brito, que se situa no município de Barbacena. Só mais uma observação também que está relacionada ao Aldeia Maracanã, agora na atualidade, como eles estão se movimentando para estar fortalecendo a luta indígena no local e em todo o estado e no país também, porque ali é uma convergência onde vários parentes do Brasil passam por lá também. Então vai estar fazendo, por volta de julho, um congresso intercultural lá na Aldeia Maracanã, e em breve será divulgada a data, não sabe que é em julho, não está marcada ainda, onde que vai estar sendo discutida toda essa questão indígena e principalmente a formação de uma universidade indígena lá na Aldeia Maracanã, que vai estar potencializando todos esses debates e o partilhamento dos conhecimentos relacionados às causas indígenas. Bom, a gente tem também a situação dos nossos parentes lá em Barbacena. Acabei de voltar do segundo Festival da Cultura Puri. Os parentes lá estão no processo na comunidade de Padre Brito. É uma comunidade que a maior parte dessa comunidade é indígena. A gente já tem relatórios que demonstram isso, vários estudos, inclusive do amigo antropólogo de lá, o Ângelo Sati, apoiado, colaborado na comunidade, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E quem tem assim protagonizado, principalmente, é a própria comunidade Puri lá, a qual está organizada também na forma da Associação dos Indígenas Puri, remanescente de Padre Brito. Tem como a presidente a Sária e tem como uma grande anciã lá, a Dona Geni, uma das patriarcas do povo Puri ali na comunidade. Então a comunidade está buscando seus direitos, buscando a visibilidade para poder lutar pelos seus direitos, se movimentando, se organizando e resgatando muitos aspectos da cultura Puri que durante muito tempo teve que ser ocultado ao público por causa da perseguição, do massacre que o povo sofreu. Muitos dos nossos avós, nossos bisavós, sofreram tanto que tiveram o cuidado de falar com os filhos, com os netos, para que eles nem mesmo se identificassem mais enquanto indígenas publicamente, para poder não sofrer o mesmo preconceito, a mesma violência que eles sofreram. Então a gente chega na comunidade, muitos nem se identificam no início enquanto indígenas, a não ser os que têm uma segurança maior no início de falar. Depois outros, na hora que você vai puxando a conversa, se ele sentir segurança na pessoa que está conversando, que ele vai falar que ele vai falar da família, dos conhecimentos que são praticados até hoje, que foram passados, como a gente está falando aqui da natureza, a gente está falando aqui da preservação, que muitos colaboraram ali para a preservação da biodiversidade que ele ainda tem e guardaram muitos conhecimentos a respeito da cura, a respeito das medicinas da floresta. Nós vemos muitos lá que guardam conhecimento e hoje querem passar para frente, e tem também uma nova geração interessada em não deixar isso morrer, manter viva a cultura e a identidade, está movimentando e está buscando parcerias. Houve um envolvimento, uma parceria no festival também com a prefeitura, a Câmara, ou antes do festival, que foi na comunidade de Padre Brito. Houve 2 eventos na Câmara em Barbacena, no qual no dia 19 houve uma tribuna livre, onde foi dada a voz à representatividade Puri local. A Sária, a Dona Geni falaram, a gente teve no dia seguinte uma mesa redonda ali na Câmara também, onde eu estive lá na mesa com outro parente Puri do Rio de Janeiro e falamos das nossas causas, junto com também uma equipe acadêmica, professores, antropólogos, arqueólogos, etc. Falaram também da causa e dos conhecimentos relacionados aos indígenas e especialmente lá nessa ocasião o povo Puri. Depois gerou um debate que foi muito bom e que está muitas pessoas atentando e despertando para isso, que antes não atentavam, para aquilo que está ao lado. E acontece muito. A gente que é da cidade não sabe que a comunidade Puri é uma comunidade indígena ao lado, uma comunidade quilombola. Nós temos também os candedês, que estão ali ao lado da comunidade Puri de Padre Brito. E assim acontece aqui também nos grandes centros urbanos. As pessoas falam de indígena, ela entende assim, um índio, como algo assim muito distante. O índio, aquele pessoal lá anda pelado na floresta, lá na Amazônia e tal.
Tem gente que fica muito surpreso de ver a quantidade de indígena que tem. Em Minas Gerais, tem gente que acha que nem em Minas Gerais não tinha gente, acha que só lá no Amazonas. Quanto mais na cidade. E aqui fica mais surpresa ainda quando sabe dessas estatísticas de que a gente tem mais de 10 mil indígenas, certamente, na região metropolitana. O indígena está ao lado, o indígena faz parte do dia a dia aqui, da cidade, de todos os lugares também. Então é valorizar, respeitar, lutar pelos nossos direitos e desfazer, desconstruir esses estereótipos que fomentam e eles tentam usar isso para deslegitimizar a identidade indígena e, consequentemente, deslegitimizar o direito, a luta pelos direitos indígenas. Seja o direito à educação, à saúde, à terra, à identidade, a andar com seus trajes, como os parentes aqui comentaram, até para andar com os trajes indígenas você sofre discriminação, você não pode pegar nenhum ônibus. E esse exemplo foi colocado, já aconteceu até comigo, eu estava trajado e com uma mulher indígena que estava com criança ao lado, e nós acenando para o ônibus parar e não parou e passou direto. E já aconteceu várias vezes, eu sei que em BH tem inclusive denúncia no Ministério Público por causa disso, de discriminação no trânsito. Inclusive a BH Trans houve um retorno assim, teórico e não prático, que disseram que ia estar trabalhando isso com os funcionários, está passando uma cartilha, algo assim, conscientizando sobre a maneira de lidar com os povos indígenas no município, mas até onde eu sei, ficou só nessa promessa, porque eu não vi isso acontecendo na prática. Primeiramente, quero agradecer a todas as pessoas pelo convívio nessa tarde. Meu nome é Eni Carajá, eu sou filho de Eni Carajá. Eni Carajá é um indígena que, em 1914, ele viu seus pais sendo assassinados, não somente seus pais, mas como outras pessoas indígenas também, lá na ilha do Bananal. E ele, criança, ele tinha que dar um jeito, ou seja, então ele ia junto. A história relata que ele saiu da aldeia, em Santa Isabel, na ilha do Bananal, e veio para a vida. Foi para a mata, foi para o mundo, e começou a fazer trabalho de biscate, foi adotado por família, no sentido de estar sobrevivendo, e foi percorrendo Goiás, a ilha do Bananal, naquele tempo era Goiás ainda, depois que veio o Tocantins, mas ele veio para o lado de baixo, desceu Goiás, até na Goiânia e região, chegando em Minas Gerais. Minas Gerais portou lá em Bocaiúva, cidade bonita, e Bocaiúva ele constituiu uma família. Quando a gente fala dessa história indígena, a gente começa a imaginar que lá em 1946 ele já era utilizado como pessoa, como cidadão, para ir para a Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai ele estourou lá uma granada e machucou a perna e viveu assim uma pessoa assim, completamente rejeitada. Quando você vai na guerra e você tem algum tipo de anomalia, você é rejeitado, você é uma pessoa com deficiência, você não serve mais para combater. E o bom combate se faz aqui na população. Meu pai, então, ele foi um dos primeiros enfrentadores do Antônio Luciano Pereira, um latifundiário aqui em Belo Horizonte, que é dono de todas as terras em tese, porque ele plantava eucalipto, que é madeira de lei, e o eucalipto era derrubado. Não podia ser derrubado. Então quem plantou o eucalipto, naquele terreno que plantou o eucalipto, o terreno passa a ser do dono. E Antônio Luciano fez essa tomada aí de várias partes de Belo Horizonte, principalmente fora do entorno do contorno. Bairro Cabana, Bairro Nova Brasileira, Embaúbas, Vista Alegre, Nova Cinta, Vila Oeste, região oeste de Belo Horizonte. Então meu pai foi um dos que acolheu junto com a UNE, naquele período, 1962, a derrubada do eucalipto. Hoje nós temos um bairro, Vista Alegre, Cabana, região, meu pai participou disso. Ele já era um guerreiro naquele período, no sentido de, junto com o Raimundo Gil, junto com o próprio Vicentão, que é um advogado popular, tem outras pessoas, o Vicentão morou na minha casa, que é uma casa pequenininha, eu lembro disso até hoje. Eu quero contar para você o seguinte, eu estou tentando fazer um resgate na árvore genealógica histórica da família. Eu cheguei nos dias até hoje, mas a gente sabe muito bem que a etnia lá na Ilha do Bananal é muito longe. Você não tem como chegar lá. Nós temos um projeto da FUNAI, na época a gente queria fazer o que é? Um livro digital, contando essa história, mas também indo lá pessoalmente fazer um contato com os parentes, né? Eu tenho contato mais virtual e telefônico do que presencial. Mas é colocar para vocês que nós temos que ir na região metropolitana mais ou menos 70, 80 pessoas direto dessa ramificação e que, na verdade, não tem culpa de serem urbanizados.
Que tem um índio urbano e tem um índio que, na verdade, foi urbanizado devido às condições sociais que foram jogadas sobre essas famílias. A gente tem feito uma retomada junto com os Aranãs, Xacriabás, os Macaxalis, os Pataxós. A gente tentou fazer um projeto conjunto aqui em Belo Horizonte, o Pablo acompanhou esse projeto nosso. Eu até tinha desistido. Eu não vou mexer mais com isso, não, né, Paulinho? Porque na verdade a gente fica muito na berlinda. Por quê? Essa questão assim, você é índio, não é índio, você tem cabelo branco, você tem barba. Esses estereótipos, eles às vezes afetam o cidadão. Por quê? Porque quando meu pai ele me contava as histórias dele, ele falava assim, ó, você toma cuidado com o que você ouve e toma cuidado com o que você convive, mas conviva com todos. Então, por exemplo, eu tenho um grande respeito pela Marinalva, pelo grupo aqui em Belo Horizonte, porque enquanto a gente, Paulinho, né, Juliano, Pataxó e outros, que se a gente não tiver unidos, principalmente no momento deste, né, onde nós estamos vendo aí a esquerda sendo completamente afetada por um grupo de elite muito forte, que não é só brasileiro, ele é internacional, ele tem ramificações lá nos Estados Unidos, a gente fica brigando aqui entre nós e a gente tem lá fora esse problema. Eu fiz a árvore genealógica, vou deixar com o pessoal do CDF uma cópia, ainda rascunho, tá? Foi me dado em 2013, mas está sendo recapitulado. Eu queria, inclusive, que a historiadora pudesse nos ajudar nesse sentido. Eu tenho esse material digital, porque assim a gente conta a história da família, essa história todinha da ocupação urbana em Belo Horizonte. Você pode ir lá na cabana e ver. Eu sou uma liderança da cabana que em 1988, eu fui candidato a vereador em Belo Horizonte, tive 2.500 votos. Não tinha dinheiro não, era no bar do carimbinho, da conversa tete a tete. Então eu queria primeiro entender que nós precisamos de um local de referência em Belo Horizonte, até política. Não tem lugar nem para reunir em Belo Horizonte. Quem está nos acolhendo atualmente, o Frei Giovanni, é o pessoal lá dos franciscanos, lá no centro, o Frei Cauê, o pessoal lá. Só que é uma coisa assim, pode fazer reunião tal dia? Pode. Nós precisamos de um lugar para fazer reunir. Eu estou lá com o Puri, com o Capu lá na retomada. A gente sabe muito bem que tem muita dificuldade, porque é o seguinte, os municípios da região metropolitana ali, Bicas, Brumadinho, Mauro Campos e Birité, se recusam a entender que existem pessoas indígenas naquela região. Tem sem teto, sem terra na região. Então a saúde não funciona para ninguém. Eles são orientados a não atender. Eu sou especialista na área de saúde. Eu fui conselheiro nacional de saúde, conselheiro estadual de saúde, fui conselheiro estadual de assistência social na Coindense. Agora é o seguinte, eu quero usar esse meu conhecimento para apertar um pouco esse povo para cumprir a legislação. Queria, então, ter o CDF como referência. Eu sou filiado ao CDF também. E assim, retomar, porque realmente o que eu tenho percebido é que esses nossos relatos é angustiante só para nós aqui. Nós queremos levar esse relato para aquelas pessoas que não sabem o que estão fazendo com a gente. De gente de cor morena que feliz vive aqui. Em paz e com harmonia, assim o povo vivia, com justiça e muito amor, tomando conta da selva, das cascatas e da relva, amando do Criador. A fartura sem vaidade, não conhecia a maldade, até que o branco chegou. Com progresso e a cruz e espada, minha gente escravizada, de repente se tornou. Pergunto onde estão agora os que escaparam outrora da fúria desse progresso. Me respondem, deve estar lá na ArcelorMittal.